Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 581 Cidade Celestial das Artes Marciais. No momento em que a semente nomológica germina e rompe a base do Yuan, este é o início do nível descoberta Yuan. O nível descoberta Yuan ainda era um assunto distante para o Yi real. Yun, no entanto, havia muitos guerreiros talentosos do nível da semente do Tao, cuja semente nomológica já havia acumulado energia e tinha indícios de germinação, logo antes da eclosão da árvore divina. Portanto, embora Yi Yun estivesse longe de romper a fundação do Yuan, sua semente nomológica já havia acumulado uma quantidade alarmante de energia. Aumentar o nível de cultivo era um aspecto, mas o selo da vida da besta deu a Yi Yun ainda mais benefícios, como fortalecer seu corpo físico. O 9 Ying era uma cobra de 9 cabeças que despertou sua linhagem ancestral. Seu corpo era forte, algo que os humanos não podiam se comparar. Anteriormente, na batalha com o 9 Ying, Yi Yun atirou nele várias vezes com o arco perfurante do Sol das 9 Mortes. Mas tudo o que recebeu em troca por ferir levemente o 9 Ying foi seu dedo cortado na corda do arco. Ele nem mesmo foi capaz de perfurar completamente o corpo do 9 Ying. Mesmo a flecha não penetrou totalmente no 9 Ying. Isso mostrou como as defesas do 9 Ying eram anômalas. Agora, tendo reformulado o 9 Ying no selo da vida da besta, Yi Yun recebeu apenas um pequeno impulso do selo da besta, mas já era um salto quântico para seu corpo físico. Bi-bi-pa-pa. Yi Yun cerrou os punhos e todas as suas veias começaram a inchar. Seus ossos faziam sons explosivos constantemente. Ele não pôde deixar de gritar com a sensação agradável que sentiu. Era muito confortável, parecia que ele tinha energia infinita e precisava liberá-la. Com um rugido ele atingiu. Bum! Este golpe não foi acompanhado por nenhuma lei, foi apenas um de sua força física. No momento em que seu punho colidiu com a duna, toda a duna explodiu, fazendo com que a areia caísse do céu de maneira densa. Em termos de força física, Yi Yun nunca foi muito forte. Para velocidade, ele tinha a técnica de movimento o Sol do Corvo Dourado, então sua velocidade era muito alta. Por leis, ele cultivou as leis do Yang puro e seu foco secundário estava nas leis do Yin puro. As leis do Yin Yang eram consideradas as leis do grande Tao. O nível de solidez era maior do que as leis dos 5 elementos. Para poder de ataque, Yi Yun cultivava sabres e espadas, e ele também tinha o arco do Sol penetrante das 9 mortes. E quanto às técnicas de cultivo, ele tinha o Sutra do Coração da Grande Imperatriz que veio das autoridades superiores do Grande Tao, então era óbvio. No entanto, em contraste, a proteção era a fraqueza de Yi Yun. Durante as batalhas, ele precisa iniciar seu Yuan Qi protetor para cobrir todo o seu corpo. Se a espada perfurar sua cabeça, Yi Yun morrerá. Com sua falta de proteção física, ele deve ter cuidado em todos os momentos, o que não lhe deu a oportunidade de lutar de forma livre durante as batalhas. E agora, tendo absorvido o selo da besta 9 Yin, o corpo de Yi Yun começou a mudar. Conforme o 9 Yin crescesse, o corpo de Yi Yun se tornaria ainda mais forte. É hora de partir. Considerando a época em que Yi Yun veio ao Mar do Sul para conquistar o 9 Ying, bem como a fusão completa do selo da vida da besta com ele, levou um mês. Antes de engolir o selo da besta do 9 Ying, o 9 Ying estava prestes a experimentar a calamidade celestial. Com seu nível atual, não havia como sobreviver, ele estava condenado a morrer. Se o selo da besta do 9 Ying for destruído pela calamidade celestial, então não haverá mais maneira de nutrir este selo da besta, e eu voltarei ao início. Yi Yun murmurou para si mesmo. Ele naturalmente não permitiria que tal coisa acontecesse. Ele queria encontrar tesouros celestiais para o 9 Ying para que pudesse superar a calamidade celestial. Ao mesmo tempo, ele queria explorar os planos da aliança de combate.
Yi Yun abriu a saída e voou para o céu antes de evaporar do reino místico da grande imperatriz. Nas regiões orientais do mundo, Tianyuan era uma cidade. Foi construída em uma árvore alta e era conhecida como a Cidade das Artes Marciais Celestiais. À distância, a árvore gigante parecia uma cena de batalha entre duas pessoas. Nas raízes da árvore gigante, assim como em seus galhos, muitos guerreiros pararam ou meditaram. Alguns deles ficaram aqui por longos períodos de tempo. O objetivo deles era obter alguma compreensão das imagens geradas pela árvore gigante. Esta árvore gigante existe há muitos anos. Agora parecia que tinha morrido, mas não desapareceu. Foi dito que essa árvore divina foi formada naturalmente a partir do tal celestial. Mais tarde, o rei empírico construiu uma cidade aqui, chamando-a de Cidade das Artes Marciais Celestiais. A Cidade das Artes Marciais Celestiais era a maior cidade do mundo Tianyuan, mais próxima da Aliança Marcial. A Aliança Marcial não estava aberta a todos, então a Cidade Celestial das Artes Marciais se tornou um local de encontro para muitos guerreiros do mundo Tianyuan. Muitas seitas e facções no mundo Tianyuan estabeleceram filiais na Cidade Celestial das Artes Marciais. Quanto mais gente, mais tesouros eram reunidos. A Cidade Celestial das Artes Marciais também era o posto comercial mais importante no mundo de Tianyuan. A Casa do Tesouro, fundada na Cidade Celestial das Artes Marciais, era conhecida por muitos mortais. Em uma floresta de montanha, distante da Cidade Celestial das Artes Marciais, houve um clarão branco. Em seguida, a figura saiu pela porta de luz, e Yi Yun pousou suavemente no chão. Seu destino era a Cidade Celestial das Artes Marciais. Como a cidade mais próxima da Aliança Marcial, ela tinha muitas organizações da Aliança Marcial. É por isso que este lugar se tornou o primeiro destino de Yi Yun. Antes de chegar aqui, Yi Yun fez algumas pesquisas na Cidade Celestial das Artes Marciais. Dezenas de milhões de anos atrás, a antiga grande imperatriz viajou pelo mundo de Tianyuan, e em um caderno que ela deixou para trás, ela mencionou anteriormente esta árvore divina. Ela até o examinou, mas a antiga grande imperatriz não mencionou a cidade. É mais provável que a cidade tenha sido construída após a era da grande imperatriz. Havia incontáveis guerreiros na Cidade Celestial das Artes Marciais. Também havia muitos guerreiros treinando nas montanhas e florestas circundantes. Yi Yun voou diretamente para a Cidade Celestial das Artes Marciais e encontrou vários grupos de guerreiros cultivadores. Esses guerreiros estavam principalmente no nível básico de Yuan, então eles não podiam nem mesmo detectar a aura de Yi Yun, muito menos sua figura. Enquanto Yi Yun continuava, ele observava esses jovens guerreiros. Muitos deles vieram de diferentes facções do mundo Tianyuan, mas alguns deles usavam trajes de combate pretos e tinham os logotipos da lua de sangue bordados. O logotipo da lua de sangue era extremamente impressionante para Yi Yun, obviamente, essas pessoas vieram da Aliança Marcial. Essas pessoas podem não estar diretamente relacionadas à lua de sangue e eram apenas membros externos, mas mesmo assim tinham certo status entre cultivadores. Yi Yun podia sentir que muitas pessoas eram extremamente respeitosas com eles. Entre os muitos guerreiros, Yi Yun viu uma pequena equipe de cerca de 8 jovens guerreiros. Eles estavam vestidos com roupas de cores vivas e, a julgar pela direção, também estavam indo para a Cidade Celestial das Artes Marciais. Yi Yun parou e olhou para suas roupas, ela se virou fora. Eles eram pessoas da Seita do Fogo Li. A Seita do Fogo Li pode ser vista como cúmplice do clã da família Shen Tu. Eles, junto com o clã da família Shen Tu, colocaram-se fora da família Lin e controlavam as atividades da família Lin. No entanto, 8 jovens aprendizes foram mortos como resultado das ações de Yi Yun. Esta equipe tinha um jovem guerreiro que se vestia muito bem. Ele falou com a guerreira em sua equipe.
Depois de matar mais 2 outras bestas desoladas e absorver 2 focas da besta por você, precisamos nos apressar para a cidade celestial das artes marciais. O tio marcial Gong Sun não ficará feliz com a nossa lentidão. O que há para ter medo? No entanto, tio marcial Gong Sun deseja se juntar ao evento da Casa do Tesouro desta vez. Se voltarmos cedo, ele pode até permitir que o sigamos para ampliar nossos horizontes. Ouvi dizer que haverá muitos tesouros celestiais dos quais ninguém ouviu falar antes. A guerreira disse com entusiasmo. A jovem guerreira sorriu e disse de maneira presunçosa: "Isso não é nada. Desta vez a estrela principal do show é a pílula de longa vida." Muitos anciões de várias grandes seitas e até mesmo os grandes anciões virão pessoalmente, tudo por causa desta pílula de longa vida. Basta olhar para ele para aumentar a expectativa de vida em um ano. Sério, os olhos da guerreira brilharam. Era possível aumentar a longevidade apenas olhando para ele, então ela deve ir à Casa do Tesouro para dar uma boa olhada. Logo depois, quando viu que seu irmão mais velho não conseguia conter o riso, ela percebeu que estava enganada. Os dois começaram a brigar e eventualmente se abraçaram. Sua experiência de treinamento desta vez incluiu um caso de amor secreto. Yi Yun, que estava escondido no canto, não prestou mais atenção ao par. No entanto, a conversa deles o fez franzir a testa ligeiramente. Pílula de longa vida pode ser usada por guerreiros de baixo nível. Ele estendeu a vida útil, cortando o caminho futuro das artes marciais. Ela não era valiosa nos 12 céus empíricos, mas era fortemente desejada por muitas pessoas no mundo de Tianyuan. Simplesmente vendendo generosamente na Casa do Tesouro, a aliança de combate vai ganhar o apoio das pessoas. Yi Yun suspirou levemente. A aliança de combate existe há muito tempo, então será muito difícil destruí-la. Capítulo 582 Entrada para a cidade. Parado em frente à cidade celestial das artes marciais, ele podia ver a imponente árvore divina. O tronco da árvore gigante era grosso como uma montanha, e em seus galhos havia trepadeiras que envolviam as montanhas em todas as direções. Ninguém sabia quantas dezenas de milhares de anos essas vinhas existiam. Apesar dos elementos, eles permaneceram fortes como sempre, sem deteriorar uma gota. A árvore gigante tinha vastas extensões de terra plana com muitos pavilhões nelas. As ruas estavam cheias de pessoas e a multidão era agitada. A entrada é uma relíquia de baixo grau por pessoa. No momento em que Yi Yun chegou à entrada, os guardas exigiram o imposto de entrada dele. A relíquia de baixo grau não era nada para Yi Yun. Mas se eles fossem guerreiros de alguma terra deserta, a relíquia foi o suficiente para transformar completamente seus corpos e mudar seu destino. Ainda assim, Lian Shenjiu passou por muita coisa apenas para conseguir um pedaço do osso do deserto. E apesar do custo de sacrificar a vida de muitos de seus companheiros de tribo, a qualidade da relíquia óssea do deserto, que ele recebeu após processar o osso do deserto pelo método reverso, não era nem mesmo comparável à relíquia óssea de baixo grau do deserto. Receber uma relíquia de uma pessoa, com inúmeras pessoas entrando todos os dias, a quantidade de riqueza recebida ao longo de milhares de anos foi muito significativa. E a cidade das artes marciais celestial controlava a aliança marcial, então essa riqueza também fluiu para a aliança marcial. Pode-se imaginar que, ao longo dos anos, a fundação que a aliança marcial havia construído era incomensurável. Além disso, as barracas de beira de estrada e lojas na cidade das artes marciais celestiais eram todas tributadas. Havia casas de leilão instaladas aqui que eram cobradas de forma semelhante. E o maior shopping, a Casa dos Tesouros, foi estabelecido diretamente pela Aliança de Combate. Uma grande quantidade de tesouros celestiais foi vendida na Casa dos Tesouros.
Seus preços eram 20-30% mais altos do que o preço normal de negociação no mercado. Mesmo assim, ainda havia um grande número de guerreiros que viajaram de todo o mundo de Tianyuan para comprar os itens de que precisavam na Casa do Tesouro. Primeiro, porque a Casa do Tesouro tinha uma gama completa de itens. Muitos itens valiam tanto que não estavam nos mercados, mas podiam ser encontrados na Casa do Tesouro. Em segundo lugar, a Casa do Tesouro tinha uma grande reputação e os itens eram garantidos como genuínos, então não havia medo de ser enganado. No final, as pessoas estão prontas para gastar um pouco mais. Assim que Yi-Yun estava prestes a pagar a relíquia, ele claramente ouviu uma voz vindo de perto dele, tão caro. Yi-Yun se virou e viu um guarda parando 3 pessoas em outro ponto de cobrança de pedágio. Eles consistiam em um jovem vestido com uma pele de animal, um jovem de cerca de 20 anos e uma garota florescente de 16 ou 17 anos. A exclamação veio da garota. Somos um grupo de 3, isso não significa que temos que pagar 3 relíquias. Entre esses 3, a garota estava confusa. Ela estava vestida com uma túnica ciano e um lenço de flores estava amarrado em volta da cabeça. Ela exalava o charme sutil de uma garota rural, mas sua aparência miserável a fazia parecer um pouco abatida. A julgar por suas roupas pobres ou sua maneira de falar, pode-se facilmente dizer que essas 3 pessoas não vieram de uma grande facção. A elite das grandes facções sempre estava adornada com 1 ou 2 tesouros e usava roupas lindas. Aqueles que usavam mantos mortais provavelmente vieram de um ambiente insignificante. O guardião da cidade celestial das artes marciais olhou para as 3 pessoas com desprezo. Coletando relíquias aqui todos os dias, ele via guerreiros de todo o mundo Tianyuan, então era intolerante com os guerreiros que se arrastavam sem querer pagar. Esta é a regra da cidade celestial das artes marciais. Todos deveriam observá-lo. Se você não puder pagar a relíquia, não poderá entrar. Depois que o guarda disse isso, ele acenou com a mão impaciente. Pare de bloquear a estrada. Há muitas pessoas aqui atrás de você. Próximo. 3 pessoas foram empurradas para o lado. O jovem de 20 anos sorriu obsequiosamente e tentou estar de boa disposição com o guarda. Irmão guardião, meu querido irmão guardião, por favor, acalme-se. Viemos de uma pequena área, então não conhecíamos as regras. Yayui, apresse-se e pague a relíquia. A garota encorajou o jovem. A menina cerrou os dentes, agarrou com força o saco de pano ciano pendurado em seu corpo. A menina nem tinha um anel interdimensional. A bolsa que os mortais usavam não era apenas inconveniente para carregar para todos os lugares, como sua capacidade não era grande. Você pode imaginar como é tedioso usar todas essas coisas quando se viaja por longas distâncias. Irmã mais velha, um jovem vestido com uma pele de animal, puxou a garota. O menino não era muito alto, sua pele era escura e suas feições pareciam normais. A garota sentiu seu coração apertar ao pegar a bolsa. Ela se virou para o menino e disse: Anu, está tudo bem. Nossa jornada está aqui para levá-lo à cidade celestial das artes marciais. Nosso clã familiar pode ser pequeno e incapaz de criá-lo, mas felizmente você tem bons indicadores. Vale a pena investir na taxa de admissão para você. Além disso, ainda não temos uma planta. Ao vendê-lo, também seremos ricos de alguma forma. Quando isso acontecer, não teremos problemas para comprar algumas pílulas e relíquias para meu querido irmão mais novo. Contanto que você conquiste algo, é melhor do que nada. O jovem a quem Anu chamava de irmão sabia que a garota sacrificara tudo a ele para tornar mais fácil a vida dele. Ele mordeu os lábios e não disse uma palavra. No entanto, ele pôde ver a tenacidade em seus olhos. Ele sabia muito bem que sua irmã mais velha se esforçava muito nesta jornada para a cidade celestial das artes marciais.
E essas relíquias eram uma grande parte da fortuna do clã familiar. Você poderia dizer que eles colocaram tudo nela. Então, este casal é irmão e irmã, Yi-Yun suspirou levemente. Enquanto olhava para a expressão da garota, sua mente não pôde evitar recordar seu passado na nuvem do deserto, especialmente a expressão humilhada de Jiang Xiaorou quando ela orou para conseguir comida para ele. Esta garota se sacrificou muito por seu irmão mais novo, e isso fez Yi-Yun sentir falta de sua irmã mais velha, Jiang Xiaorou. Deixe-me pagar a taxa de entrada na cidade, Yi-Yun disse de repente. Yi-Yun não se importava com estranhos. Cada um tinha suas dificuldades e, como o mundo era tão grande, ele não conseguia cuidar de todos. No entanto, Yi-Yun ficou emocionado ao ver este par de irmão e irmã. Quando ele abriu a boca, o guarda lançou um olhar perplexo para Yi-Yun. Quanto a um jovem de 20 anos atrás de seu irmão e irmã, ele ficou um pouco surpreso antes de parecer agradavelmente surpreso. Este estimado irmão é verdadeiramente nobre. Aya, você realmente nos faz sentir desconfortáveis. Viemos de um ambiente humilde, então nosso bem-estar nos confunde. Você gastou conosco, nós somos muito gratos. Antes que o jovem terminasse suas palavras, ele foi interrompido pela garota. Obrigado, senhor generoso, mas não podemos aceitar suas relíquias. A garota respondeu muito séria. Ao lado dela, um jovem em pele de animal também piscou seus olhos escuros, mas claros. Obviamente, ele aprovou as ações de sua irmã mais velha. Não receber a recompensa que veio do nada não era uma questão de reputação, mas um princípio humano. Isso é o que seus pais mortos lhes ensinaram. Yi-Yun ficou pasmo por um momento. Ele ficou decentemente surpreso com este par de irmãos e acabou tendo uma boa impressão deles. Ele sorriu com ternura e disse: "Ok, fui imprudente." Ele disse isso com indiferença, deixando as relíquias para trás. Ele percebeu que mesmo que o jovem não decolasse no futuro, era provável que valesse alguma coisa. Havia pouco a se machucar agora. Este é um menino de 20 anos que acompanhava o par de irmãos queria impedi-los, mas era tarde demais. Ele, é claro, estava chateado e naturalmente resmungou em seu coração por causa da estupidez de seu irmão e irmã. Naquele momento, a garota pegou 2 relíquias de baixo grau de sua bolsa de pano. Essas 2 relíquias inferiores pareciam polidas com um acabamento limpo, mas eram da mais baixa qualidade. Provavelmente foram criados por um aprendiz novato dos céus desolados. O guardião olhou para essas relíquias com desdém, mas as aceitou pacientemente. Seguindo atrás disso, o guarda olhou para o jovem de 20 anos. No entanto, o jovem olhou desamparado para Yi-Yun. Este é, querido irmão, você poderia. Seu significado era claro. O irmão e a irmã recusaram, mas ele não o fez, então ele ainda poderia ser ajudado. Yi-Yun não teve nenhuma boa impressão deste jovem. Embora a relíquia não valesse nada para ele, ele não a daria a tal pessoa. Yi-Yun entrou na cidade diretamente, deixando o jovem parado ali atordoado. Muito em breve, Yi-Yun ouviu atrás dele: "Aya, olhe o que você fez, não posso pagar a taxa de entrada da cidade." "Ayui, se eu não tivesse liderado o caminho, vocês dois talvez não soubessem como chegar à cidade celestial das artes marciais. Além disso, depois de entrar na cidade, você não esperava que eu apresentasse Anu a uma grande seita. Você também precisa que eu encontre um lugar para você vender a planta, certo? Sem mim você não estaria voando às cegas. Posso não ter feito nada louvável, mas trabalhei muito. Você espera que eu pague essa taxa insignificante? Primo, não diga essas palavras. Você mesmo queria vir para a cidade celestial das artes marciais. Gastamos muito dinheiro até o fim. No futuro, quando Anu se juntar à seita, haverá custos adicionais. E você está reclamando desse pouco dinheiro seu que gastei na estrada.
No futuro, quando eu tiver sucesso, até mesmo uma pequena fração dos recursos que dou a você será suficiente para seu avanço para a Fundação Yuan. Quando isso acontecer, você pode voltar para casa coberto de glória. Ok? Se quisermos entrar na cidade, apresse-se e pague para não interferir nas pessoas que estão atrás de nós, ou o grande irmão guardião vai nos encorajar novamente. Yi Yun continuou a avançar, e as vozes de 3 pessoas começaram a se afastar. Ele parou de repente e se virou para olhar. Ele viu uma garota chamada Ayu, com o rosto corado e os olhos cheios de umidade. Finalmente ela mordeu os lábios e, após alguma hesitação, usou suas mãos brancas, subiu em sua bolsa ciano. Yi Yun suspirou levemente e parou de olhar para eles. O mundo estava cheio de sofrimento. Todos comeram os mesmos 5 grãos e devoraram o mesmo yuan qi do céu e da terra. No entanto, o caráter de cada um era diferente. Este evento que Yi Yun enfrentou foi apenas uma bagatela em sua jornada nas artes marciais, mas o fez pensar. Treinamento, assassinato sem fim e exploração de áreas místicas, os guerreiros também precisam de reflexões comuns. Para ver o sofrimento humano, nascimento, morte, doença e envelhecimento, e até mesmo experimentar grande amargura e alegria na vida parte das artes marciais artes. Usando a espada, você pode formar o coração da espada, e aqueles que usaram os sabres poderiam entender a intenção do sabre. Por exemplo, o Dao da espada Lord Azuri Yang foi o resultado de uma fusão de seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas na vida. E tudo isso carecia de Yi Yun. Sua vida passada era comum e não interessante, mas depois de seu renascimento, ele experimentou a pobreza da nuvem do deserto. E ele experimentou o recuo da vida e da morte no reino divino Tai. No entanto, isso não foi suficiente. Ele precisava experimentar ainda mais, uma vida mais longa cheia de ainda mais tristeza e felicidade. Capítulo 583 Cartaz de procurado. A cidade celestial das artes marciais era uma cidade próspera. No momento em que Yi Yun entrou na cidade, ele recebeu um mapa da cidade celestial das artes marciais. O mapa exibia as várias regiões da cidade celestial das artes marciais. Havia uma área comercial na zona sul da cidade, com lojas alinhadas ao longo das ruas da cidade. Misturados aqui estavam diferentes tipos de pessoas, boas e más. Casos de fraude não eram incomuns. Você só poderia se culpar por sua falta de habilidade de reconhecimento se fosse enganado durante a troca. A parte norte da cidade era propriedade da Aliança de Combate. Normalmente era fortemente vigiado, não permitindo a entrada de pessoas, a menos que tivessem um bom motivo. Havia uma casa do tesouro a meio caminho entre as regiões norte e sul da cidade. Era também o edifício mais alto da cidade das artes marciais celestiais e estava localizado no coração da cidade. Quanto às regiões leste e oeste da cidade, eram terras pertencentes a grandes seitas ou residências de figuras importantes no mundo Tianyuan. Cidade celestial, as artes marciais foram construídas em uma árvore gigante, portanto, não cobriam uma área enorme, resultando em preços de propriedades altíssimos. Um guerreiro normal de nível Discovery Yuan não poderá pagar uma propriedade na cidade celestial das artes marciais, apesar de toda sua fortuna. Aqueles que podiam ter propriedades na cidade celestial das artes marciais eram magnatas ricos do mundo das artes marciais ou guerreiros famosos do nível Descoberta Yuan. Eles eram os melhores entre o nível da Descoberta de Yuan. Claro, não faltaram reis empíricos localizados na cidade celestial das artes marciais. E não importa onde, especialistas como o rei empírico eram considerados senhores feudais respeitados pelo povo. Yi Yun reservou um quarto de hotel na cidade celestial das artes marciais, que custava 5 relíquias de ossos do deserto de baixa qualidade por dia. Isso fez Yi Yun suspirar, claramente algo que irmão e irmã não podiam pagar.
A diferença entre as pessoas neste mundo era muito grande. Eu irei para a casa do tesouro primeiro, e Yun tinha coisas para fazer durante sua jornada para a cidade das artes marciais celestiais. Sua primeira parada foi a casa do tesouro. Como o maior mercado da cidade celestial das artes marciais, a construção da casa do tesouro na cidade foi extremamente impressionante. Era um pagode com mais de 10 andares de altura e parecia muito luxuoso. Voar era proibido na cidade celestial das artes marciais, então todos tinham que andar pelos becos da cidade para chegar à casa do tesouro, e essas vielas eram onde acontecia a maior parte do comércio do mundo Tianyuan. Havia incontáveis guerreiros indo e vindo todos os dias. Depois que Yiyun entrou nos becos da cidade, ele não prestou muita atenção neles. Apesar do fato de que havia muitas lojas e barracas exibindo todos os tipos de mercadorias interessantes e estranhas, Yiyun acreditava que provavelmente não havia nada de que ele precisasse, apesar da quantidade. O nível de tesouros disponíveis era de pouca utilidade para ele. Indo mais fundo na cidade, além de olhar para vários bens, ele também viu muitos guerreiros de todo o mundo Tianyuan. As técnicas de cultivo, as leis e as armas que possuíam eram diferentes. Foi uma visão incrível. Enquanto caminhava descuidadamente pelas ruas, Yiyun percebeu que algumas das lojas tinham placas dizendo de qual seita ou clã familiar eles eram. Muitos clãs familiares poderosos e seitas do mundo Tianyuan abriram suas lojas aqui. Primeiro, eles poderiam vender os recursos encontrados por seus alunos ou vendem itens que eles produzem, como relíquias ou técnicas de cultivo. Em segundo lugar, essas lojas podem ser usadas para comprar bens necessários para o clã familiar. Yiyun calmamente navegou pelas lojas até que parou em uma delas. A família Lin. Havia um grande personagem Lin em uma placa pendurada acima da porta da loja. Era a loja da família Lin, no entanto, a loja era fria e deserta. A maioria das prateleiras das lojas estava vazia e ninguém estava cuidando da loja porque não havia clientes. E em ambos os lados da loja. Shentu demita Li. Quando Yiyun viu os sinais e símbolos do clã da família SHZHN Tu e da seita do Fogo Li, ele imediatamente percebeu que essas lojas eram anteriormente propriedade da família Lin. Mas agora a maior parte dos imóveis comerciais foi ocupada pelo clã da família Shen Tu e pela seita do Fogo Li. Não se sabia por que eles deixaram para a família Lin um quarto pequeno e vazio. Talvez seja porque a família Lin se recusou terminantemente a liberar a última loja que possuíam, ou mais provavelmente, quando o clã da família Shen Tu e a seita do Fogo Li dividiram as lojas da família Lin da mesma forma, resta apenas uma loja. Resolveram deixá-lo ali mesmo, sem tocá-lo, deixando até mesmo a placa da família Lin. A placa estava coberta de poeira e, com os armários vazios, era um espetáculo em completa deterioração. Esta sala vazia se tornou uma zombaria da família Lin. Muitas pessoas que vieram para a cidade das artes marciais celestiais se lembrarão das cenas barulhentas quando a família Lin abriu uma loja na cidade das artes marciais celestiais. E em comparação com a situação atual, eles podem entender como é a queda da graça. Yiyun suspirou. A família Lin, sendo restringida e empurrada para fora, tendo dificuldade para entrar e sair de seu território, como eles podem se esforçar para cuidar da loja na cidade das artes marciais celestiais. O cartaz de procurado. Em ambos os lados da loja da família Lin havia cartazes de procurado, e os suspeitos nos pôsteres de procurados eram Yiyun e Lin Xintong. Recompensa por capturar o traidor da raça humana Yiyun e a bruxa Lin Xintong. Esses dois homens conspiraram com a raça do deserto. Eles usaram truques desonestos para se esgueirar e matar muitos dos gênios do clã da família Shen Tu, a seita do Fogo Li, a seita de controle da besta e o clã Totem Místico no reino místico da Grande Imperatriz. Eles conspiraram para roubar o estoque da Grande Imperatriz, que originalmente pertencia aos gênios de várias grandes seitas, bem como o legado da Grande Imperatriz.
O legado da grande imperatriz é um tesouro da raça humana, mas agora foi obtido de uma maneira covarde. Se a grande imperatriz tivesse descoberto isso em sua vida após a morte, ela não teria tolerado. Yi Yun e Lin Xintong roubaram tesouros importantes de nossa raça humana. Com a ajuda da raça do deserto, eles planejam destruir o legado do mundo Tianyuan de nossa raça humana e então dominar o mundo Tianyuan. Seus planos nefastos devem ser frustrados. De agora em diante, a Aliança Marcial está distribuindo este aviso para recrutar todos os praticantes de artes marciais e heróis para prender Yi Yun e Lin Xintong. Qualquer um que puder fornecer uma pista para a Aliança Marcial ou qualquer uma das seitas e clãs da família acima será recompensado com 10 pílulas de longa vida. 10.000 relíquias de nível superior e entrada na aliança do Tal Celestial como um discípulo interno. Qualquer um que puder matar 2, aleijar seus membros ou destruir seus tantiens receberá uma recompensa 10 vezes maior. A entrada na aliança do Tal Celestial será concedida com base em um discípulo básico. E além disso, Yi Yun tem uma irmã mais velha, Jiang Xiaorou. Ela é uma bruxa da raça do deserto. A recompensa permanece a mesma se alguma pista for fornecida ou se sua morte for comprovada. Nota: Yi Yun e Lin Xintong possuem o legado da Grande Imperatriz e os tesouros do cofre da Grande Imperatriz. Se você puder matá-los, a Aliança Marcial não pegará nem mesmo uma pequena fração do tesouro. Além disso, Yi Yun possui o corpo de Yang perfeitamente puro, com o sangue de puro Yang e a alma de puro Yang. Seu corpo é de grande valor. E Lin Xintong, com um corpo Yin perfeitamente puro, seria o escravo de cultivo perfeito. Jiang Souzou é da família real da raça do deserto, então sua linhagem é especial, permitindo a criação de pílulas do deserto perfeitas. Essas 3 pessoas são inimigas da raça humana. Eles são desumanos ou podem ser demônios disfarçados. Essas pessoas não devem ser tratadas com respeito para que possam ser tratadas de qualquer maneira. A missão da Aliança Marcial, clã da família Shen Tu, seita de fogo Li, seita de controle de besta, clã do totem místico. Retratos e Yunia, Lin Xintong e Jiang Xiaorou foram posicionados ao lado de um pôster de procurado há muito tempo. Traidor da raça humana, usou alguns truques desonestos para se esgueirar e matar muitos gênios de várias grandes seitas e roubou o legado da Grande Imperatriz que originalmente pertencia a gênios de várias grandes seitas. Roubou o legado da Grande Imperatriz, buscou refúgio na raça do deserto e planejou o massacre do mundo Tianyuan e a destruição de todo o legado das várias grandes seitas do mundo Tianyuan. Tudo bem, muito bem. As pupilas de Yi Yun se estreitaram quando seu olhar caiu como uma flecha no pôster de procurado. Após a morte do Lorde Azuri Yang e do antigo Grande Imperatriz, a Lua de Sangue criou raízes no mundo Tianyuan. Por milhões de anos, as facções que controlavam já haviam se enraizado no mundo Tianyuan. Ao fomentar o conflito entre as raças do deserto e humanas, a raça humana lentamente ficou sob o controle da aliança de combate. Quanto à irmã dele, ela se tornou uma bruxa. Anteriormente, quando Yi Yun deixou o reino místico da Grande Imperatriz, ele estava apenas preocupado com a segurança da família Lin. Ele não perguntou sobre o estado de coisas em relação a ele ou Lin Xintong. Ele não sabia por que tantas facções, incluindo a seita do Fogo Li e o clã da família Shen Tu, descaradamente montaram guarda na entrada da família Lin, examinando os alunos da família Lin. Agora ele entendeu o motivo. Foi porque a aliança de combate distorceu o preto e branco e jogou toda a culpa sobre eles. Ninguém no mundo de Tianyuan sabia sobre o plano da aliança de combate. Além disso, com sua posição extremamente elevada no mundo Tianyuan e com o controle de uma grande quantidade de recursos, era como controlar a atitude do mundo Tianyuan.
Qualquer coisa que disserem será verdade. Muitas pessoas ficaram com ciúmes porque ele e Lin Xintong herdaram o legado da grande imperatriz. Mas agora, com uma declaração semelhante da aliança marcial, gênios de grandes clãs familiares que se recusavam a obedecer a ninguém, há muito acreditam que Yi Yun e Lin Xintong usaram truques covardes para obter a aprovação da área mística da grande imperatriz. E quanto ao prêmio oferecido pela aliança de combate, eles estavam prontos para enlouquecer. Além de poderem deixar os tesouros e o legado do reino místico da grande imperatriz, eles receberão pílulas longa-vida da aliança marcial e receberão uma atitude semelhante aos discípulos da aliança do tal celestial. Quem não fica tentado por isso, e para torná-lo ainda mais atraente, a aliança de combate instigou as várias facções do mundo Tianyuan a não os tratar como humanos. Sangue de puro Yang. Alma de puro Yang, e quanto a Lin Xintong, ela foi oferecida para ser usada como escrava de cultivo com um corpo yin puro. E Jiang Xiaorou, que era de ascendência real, seu sangue poderia ser usado para criar as pílulas do desoladas da mais alta qualidade. Yi Yun cerrou os punhos com força, a intenção assassina crescendo em seus olhos. Ao longo de sua vida, ele odiava quando seus inimigos faziam duas coisas. O primeiro era tocar seus entes queridos, e o segundo era usar a opinião pública, substituindo-o e não permitindo que ele se justificasse por suas acusações. Anteriormente, Shen Tunantian fez uma das duas coisas. No entanto, a aliança de combate fez as duas coisas. A entrada principal da área mística da grande imperatriz estava provavelmente cheia de pessoas de várias grandes facções, esperando que ele e Lin Xintong saíssem, como se estivessem em um toco esperando por uma lebre. Se não fosse pela saída da área mística da grande imperatriz bem no Mar do Sul, eles teriam sido descobertos por essas pessoas e as consequências teriam sido catastróficas. Lua sangrenta. Yi Yun cerrou os dentes. Ele prometeu erradicar lentamente esta facção com suas próprias mãos. Além disso, Yi Yun estudou as seitas listadas após a aliança de combate. Família Shentu, clã seita de fogo Li, seita de controle de besta, clã do totem místico. Yi Yun gravou esses nomes em sua memória. Muitas dessas facções já plantaram sementes profundas de discórdia com Yi Yun. Naqueles dias, eles entraram em confronto no reino místico da grande imperatriz. Os gênios discípulos dessas facções cobiçavam o legado recebido por Yi Yun e Lin Xintong e tentaram roubá-los matando-os, mas no final foram mortos por Yi Yun. Agora eles distorceram os fatos, dizendo que Yi Yun usou métodos covardes para matar os gênios de suas seitas, roubar o legado que originalmente pertencia a eles. Eles eram realmente sem vergonha. Enquanto Yi Yun estava olhando para o pôster de procurado, ele de repente ouviu uma voz atrás dele. Meu amigo, parece que você também é uma pessoa de temperamento explosivo. Capítulo 584 Jiang e Dao. Yi Yun se virou e viu um homem com rosto alongado. Ele sorriu ao olhar para Yi Yun como se estivesse rindo da reação de Yi Yun. Quando vi o pôster de procurado, também fiquei puto. Aqueles Yi Yun e Lin Xintong são escória humana. Mas a propósito, este bebezinho Lin Xintong parece muito bom. Cartazes de investigação dizem que ela tem um corpo yin puro e pode ser uma escrava de cultivo de alto grau. Vai ser 1000 vezes melhor do que essas concubinas auxiliares. O homem de rosto comprido disse e deu a Yi Yun uma expressão que qualquer homem entenderia. A intenção assassina nos olhos de Yi Yun desapareceu instantaneamente. Ele o enterrou lentamente. Ele precisa esconder seus antigos sentimentos de raiva, mas essa pessoa tratou isso como a raiva de um jovem mal-humorado. Emblema do fogo, alguém da seita do fogo Li. Yi Yun estreitou os olhos e imediatamente determinou a origem do homem de rosto comprido. Ele estava perto da loja da seita do fogo Li, então ele era naturalmente da seita do fogo Li. Querido irmão, como devo me dirigir a você? Yi Yun sorriu para o homem e perguntou com uma voz amigável.
Ninguém conseguia sentir a frieza nele. Ah, sou Gongsun Lai, eu sou o gerente-geral da loja particular Lifiri Sect em Avenue Martial Art City. Acho que percebi que a sua base é bastante sólida, foi destinada para que possamos nos conhecer melhor. Que tal você dar uma olhada na minha loja Firi Sect Li? O homem disse com orgulho. Ele tinha 30 anos, a seita do fogo Li tinha várias lojas na cidade celestial das artes marciais, já que ele era responsável por uma loja, isso significava que ele tinha alguma habilidade. Ele percebeu que a base de Yi Yun era forte e ele parecia ter alguma força, razão pela qual ele foi tão educado. Certamente era bom para um empresário como ele ter amplos contatos. Depois de conhecer a pessoa, trocar algumas palavras, quem sabe, talvez ela seja útil no futuro. Mesmo que a outra parte não correspondesse às expectativas, ainda podiam fazer negócios com ela. Se ele fosse uma pessoa comum, não teria se preocupado. Bom, Yi-Yun concordou imediatamente. Devido à sua aparência calma, o homem não sabia o que ele estava pensando. Ele até falou alegremente com Yi-Yun sobre o pôster de procurado. Ele percebeu que Yi-Yun parecia interessado nele e uma das melhores táticas que um empresário poderia usar era apelar às preferências do cliente. Falando do par demoníaco Yi-Yun e Lin Xin-Tong, eles são definitivamente escória entre escória. Eles causaram estragos com métodos covardes, causando a morte de muitos dos gênios da minha seita do fogo Li. Agora tínhamos que montar uma estrutura no mar intransponível. Podemos dizer que se trata de uma rede estendida com raio de 5.000 quilômetros. Mesmo uma mosca não escapará dos olhos de nossos anciões. Assim que este casal demoníaco aparecer, eles serão definitivamente capturados. Que vergonha que eu só posso cuidar de algumas lojas na cidade celestial das artes marciais e não posso ir para o mar que não cruza. Do contrário, seria ótimo obter algum reconhecimento em sua detenção. Ah, não vamos falar sobre o legado da grande imperatriz e os prêmios, apenas o bebezinho Lin Xin-Tong Tsitsi. O homem disse com um olhar pervertido. Ele era depravado e com sua visão para os negócios achava que falar sobre mulheres e contar piadas sujas poderia facilmente aproximar os homens. Infelizmente, desta vez ele estava completamente errado. Certo, ainda não perguntei o nome do respeitado irmão, Gongsun Lai perguntou a Yi-Yun. Yi-Yun sorriu e disse baixinho. Meu sobrenome é Jiang e quanto ao meu nome não o uso há muito tempo. Quando eu estava no Mar do Sul, eu só tinha um título. Yi-Yun mudou seu sobrenome para o de sua irmã mais velha, Jiang Xiaorou. Quando o homem ouviu Yi-Yun dizer que era residente do Mar do Sul, ele não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. O Mar do Sul era uma área remota e deserta. A maioria das pessoas não tinha habilidade. Será possível que ele tenha cometido um erro e esse jovem de roupas pretas só reteve a graça por causa de sua aparência? Então, por que ele estava perdendo tempo conversando com ele, razões para perder tempo se entregando a essas porcarias? Qual é o seu cargo? O homem perguntou de maneira casual, mas ele já havia perdido o interesse em seu coração. Meu título é Jiang Dao, um sabre. Isso porque entre os guerreiros do mesmo nível que eu, independentemente de quem fosse, nunca precisei acertar uma segunda vez com meu sabre. Tudo o que preciso é de um golpe de sabre e meu oponente será derrotado. Yi-Yun respondeu com muita calma, como se tivesse mencionado casualmente palavras como acabei de comer. Quando o homem ouviu isso, olhou para Yi-Yun amplamente. Este cara, ele poderia ser retardado. O homem de rosto longo viu muitas pessoas excêntricas no passado. Muitos gênios que vieram para a cidade celestial das artes marciais foram particularmente arrogantes. Como empresário, ele geralmente os acompanhava e os tolerava. No entanto, essas pessoas excêntricas geralmente tinham habilidades reais. Diante dele, com suas roupas de uma pessoa normal.
E um que parecia vir de algum lugar isolado e remoto, como o Mar do Sul. Tudo bem se Yi-Yun não se sentisse tentado em suas opiniões, mas seria ridículo para Yi-Yun se exibir para ele. Ele pode ter ignorado os direitos de se gabar de Yi-Yun, mas quando Yi-Yun o fez com calma, como se fosse real, Jiang Yidao, você está brincando comigo. Você realmente acha que é um figurão? O homem imediatamente sentiu que estava fazendo algo extremamente estúpido por falar com os retardados por tanto tempo. Ele não estava mais interessado em Yi-Yun. Naquele momento, ele de repente pensou em algo e sorriu. Mar do Sul, eu me lembro de uma coisa. Eu me perguntei por que era tão familiar. Recentemente, um idiota veio até a família Lin e feriu vários de nossos discípulos da seita do Fogo Li, que estavam cuidando da família Lin. E então ele continuou se gabando disso. Ele disse que enquanto estava no nível de cultivo da semente do Tao, ele derrotou o ataque combinado dos 3 anciões da descoberta Yuan que vieram de minha seita do Fogo Li e do clã da família Shen Tu. Guerreiros do Mar do Sul, vocês estão fora deste mundo. Para uma pessoa Seed of Tao lutar contra os 3 anciões do nível descoberta Yuan e ainda assim vencer, isso é muito engraçado. O homem começou a rir. Suas palavras tinham o objetivo de zombar de Yi-Yun. Você não está se gabando, então deixe-me dizer que tipo de pessoa eram os guerreiros do Mar do Sul. Um idiota após o outro. Um homem da semente do Tao derrotou o assalto combinado de anciões no nível da descoberta Yuan. Yi-Yun achou divertido ouvir isso. Este homem aparentemente não sabia que esse suposto boato era verdade. Embora essa pessoa fosse o gerente geral da loja e tivesse uma determinada posição, ele não era nada comparado aos principais alunos da seita do Fogo Li. Todos os principais alunos cultivados no seita do Fogo Li, como eles poderiam enviar para fazer negócios. Isso significa que o homem desconhecia completamente as informações confidenciais da seita do Fogo Li. Para evitar a perda de reputação no mundo de Tianyuan, a seita do Fogo Li já encerrou o acesso a todas as informações. Mesmo alguns anciãos de fora não sabiam desse assunto, muito menos discípulos externos. Roupa suja não precisava ser lavada em público. Os outros estudantes da seita do Fogo Li naturalmente riram com suas cabeças jogadas para trás quando ouviam tal boato depois que sua seita negou o caso. No entanto, não importa o quanto o homem o provoque, Yi-Yun permaneceu calmo. Ele claramente não levou para o lado pessoal. O homem ficou um pouco perplexo ao ver isso. Ou a pele desse patife era muito grossa, ou ele havia alcançado um novo nível de estupidez. Ele não conseguia entender que estava zombando dele. Que idiota de alto nível. Capítulo 585 – Pedra Misteriosa. Enquanto o homem de rosto comprido pensava, de repente ouviu um som vindo da loja. Caro senhor, esta rocha misteriosa foi escavada nas profundezas da caverna exclusivamente por nós. A caverna era extremamente perigosa e anormal. Não se sabe quantos anos esta raça misteriosa esteve enterrada no subsolo. Não pode ser comum. Não importa em que item seja refinado ou em que pesquisa seja usado, será extremamente útil, mas você só me dá 20 relíquias de baixo nível por ele, não é pouco. Essa voz soou extremamente familiar para Yi-Yun. Como tinha boa memória, apenas um flashback confirmou que a voz pertencia a um homem de cerca de 20 anos, do trio que conheceu ao entrar na cidade celestial das artes marciais. Yi-Yun ergueu as sobrancelhas e olhou para dentro. Ele viu 3 figuras paradas no balcão dentro de um corredor iluminado. Uma pedra de ouro escuro do tamanho de um punho estava posicionada no balcão. E atrás do balcão estava sentado um vendedor redondo de cerca de 40 anos. Este gordo lojista estava vestido com um terno brilhantemente moldado. Ele segurava um cachimbo branco feito de osso de uma besta desolada em sua mão. O anel em seu polegar era feito de jade do orvalho celestial.
Suas roupas contrastavam fortemente com as de 3 clientes mal vestidos. Naquele momento, o lojista estreitou os olhos. Ele não olhou para a pedra no balcão, mas julgou uma garota chamada Ayu, bem como um jovem chamado Anu. Ele não calculou o valor de pedra, mas ele se perguntou que tipo de escaramuça permitiu que o trio desenterrasse uma pedra desse tipo. Este tipo de pedra era raro mesmo na cidade celestial das artes marciais, então ele também não conseguia reconhecê-la totalmente. No entanto, havia uma pedra semelhante que apareceu no passado na Casa do Tesouro. No entanto, essa pedra é quase do tamanho de uma pedra de moinho, enquanto esta pedra tinha o tamanho de um punho. E também a cor era ligeiramente diferente. Naquela época, uma pedra do tamanho de uma mó foi vendida na Casa dos Tesouros por um preço astronômico, e quanto a este pedaço de pedra, ele não tinha certeza. No entanto, definitivamente valia mais do que 20 relíquias de baixo nível. No entanto, quanto maior o valor de tal pedra, mais ele não poderia revelar seu desejo de obtê-lo. Isso alertaria os vendedores e os faria suspeitar que ele os está enganando. Especialmente este jovem que conversava sem parar, ele tinha um brilho de ganância em seus olhos. Ele até já havia falado antes, dizendo ao lojista para baixar o preço e dar-lhe um desconto por isso. O tipo de pessoa que não tinha princípios além de seus próprios benefícios pensava que era inteligente, mas ele não sabia o verdadeiro valor da pedra. O lojista poderia fazer um bom uso dessa pessoa, mas isso tornava ainda mais apropriado não mostrar tentação. Jogar em sua mão para conseguir a pedra em suas mãos por engano, isso era o que era importante. Eu aprecio isso, disse o gordo lojista, abrindo preguiçosamente as pálpebras. O balconista ao lado dele agarrou uma pedra e jogou-a em uma pequena bandeja de ouro rasa. O manuseio rude da pedra fez a garota estremecer. No momento em que a pedra de ouro escuro pousou na bandeja de ouro, a bandeja imediatamente se iluminou, enviando uma explosão de luz. Ele imergiu completamente a pedra na luz. Nessa luz, todos os padrões da pedra eram claramente visíveis. Uma cor dourada escura começou a brilhar na superfície da pedra. Ele parecia joias de alta qualidade do mundo mortal. Os padrões eram runas formadas pela natureza e eram muito básicos. E bem dentro da pedra havia escuridão completa. Não havia como ver através dela. No entanto, um homem de 20 anos focou seu olhar na bandeja que analisava a pedra sem tirar os olhos dela. Ele sabia que essa bandeja se chamava Bússola do Olho Celestial. Era um tesouro mágico que podia reconhecer tesouros e era extremamente valioso. A seita do fogo lhe era muito rica. Se ele tivesse a oportunidade de se juntar a eles, seria ótimo. A menina e o menino ao lado dela, Anu, olhavam fixamente para a pedra na bandeja. Logo a luz diminuiu. O gordo lojista ergueu os olhos e disse despreocupadamente: "A luz está fraca, então o valor está na média. 22 relíquias de baixo nível. Este é o preço mais alto que posso oferecer. Cabe a você decidir se vai vendê-lo ou não." Embora os resultados da bússola do olho celestial fossem comuns, o lojista gordo sabia que a bússola do olho celestial tinha limitações em sua análise. Ouvindo esse preço, as sobrancelhas de Ayu franziram a testa. Ela realmente não sabia o preço da pedra, mas acreditava que não tinha preço. O preço de 22 relíquias de baixo nível a desapontou muito. No entanto, não houve muita mudança aqui quando a pedra foi identificada como um tesouro mágico. Por que não vamos a outro lugar e perguntamos? A garota balançou a cabeça. Somente indo para outro lugar e obtendo citações de outras pessoas ela se convencerá. No entanto, o primo ao lado dela começou a se preocupar. Agora mesmo o lojista gordo já lançou sua voz, prometendo a ele 5 relíquias de baixo nível como um desconto. Ele naturalmente queria fechar este negócio.
Como a pedra era valiosa e não era um tesouro incrível, era bom para ele ganhar algum dinheiro com ela. Ele imediatamente transmitiu sua voz. Ah, Yui, o que acabei de dizer foi para enganar o lojista. O preço de 22 relíquias não é realmente pequeno, é apenas uma joia comum. Pode ser valioso para mortais, mas para guerreiros era de uso comum. Com meus anos de experiência, como poderia estar errado, além disso, não vou te enganar. Depois desta aldeia, não haverá outra loja como esta. No entanto, a voz de sua prima não mudou a decisão da menina. Esta pedra foi obtida arriscando a vida dela e de seu irmão antes que eles pudessem desenterrá-la. Para cavar esta pedra, Anu teve que escalar um penhasco íngreme e até se machucou. Seu coração ficou partido por muito tempo. Originalmente, ela planejava usar o dinheiro que recebeu com a venda da pedra para comprar pílulas e relíquias para Anu. Se não fosse pela descoberta desta pedra e sua extração, ela não teria tomado a firme decisão de trazer seu irmão Anu, junto com seu primo, para a cidade celestial das artes marciais. No entanto, se a pedra for vendida por apenas 22 relíquias de baixo nível, então todos os planos dela vão desmoronar. Eles já gastaram 10 relíquias de baixo nível em seu caminho até aqui. Apenas entrar na cidade para encontrar um lugar de hospedagem deixou Ayu profundamente preocupado com os altos preços na cidade das artes marciais celestiais. Era um lugar onde guerreiros como eles, vindos de lugares distantes, não sobreviveriam. Irmã, vamos embora. Anu percebeu a expressão de sua irmã e viu suas mãos trêmulas. Ele imediatamente agarrou a pedra e puxou a mão de sua irmã em uma tentativa de sair. O gordo lojista franziu a testa diante da cena. Como ele pôde deixar um negócio que já estava em seu bolso escapar de suas garras? Ele olhou para o jovem de 20 anos. O jovem imediatamente abriu um sorriso lisonjeiro e interrompeu o jovem teimoso. As crianças não podem saber melhor. Eles acham que sua pedra é algo incrível. Deixe-me falar com eles. Depois de dizer isso, o jovem puxou os irmãos de lado e sussurrou: Anu, o que você está fazendo? Ayui, você pode puni-lo. Onde você acha que está? Esta é a loja da seita do fogo de Li. A seita do fogo Li é uma seita extremamente poderosa, não podemos ofendê-los. Anil não gostava de seu primo, ele virou a cabeça dizendo: nós não insultá-los, nós apenas não os vendemos. Ayui, o jovem, olhou para a garota novamente e deu um olhar irritado. Vocês dois são sempre tão teimosos. Você acha que se for para outro lugar, vai vendê-lo pelo melhor preço? A casa do tesouro é grande, mas eles nunca permitirão que aldeões como nós entrem. Eles nem vão pensar no que temos. As lojas nesta área têm preços semelhantes. A seita do fogo Li tem feito negócios todos esses anos e precisa manter sua reputação. Você acha que eles enganarão pessoas insignificantes como nós? Quando o jovem os convenceu, uma voz alegre soou: Ah, irmãozinho, quantos anos você tem? Capítulo 586. Pule na cabeça de um deus para causar problemas. Ouvindo aquela voz, os três olharam para a porta e viram um homem de rosto comprido entrando na loja sorrindo. Ele era o gerente geral desta loja da seita do fogo Li. Ele estava incrivelmente vestido e seu corpo estava coberto de tesouros. Até o amuleto simples que ele usava valia 700 relíquias de baixo nível. Mesmo que seu irmão e irmã não o conhecessem, eles podiam sentir a pressão que emanava do homem de rosto comprido. Ele era um homem com uma posição de destaque. Assim que a menina pensou sobre isso, ela viu como o arrogante e gordo lojista se tornou respeitoso com o homem de rosto comprido. Jovem mestre Lai, dei essas 2 relíquias de baixo nível adicionais porque senti pena de meus parentes. E ainda assim eles não estavam gratos, eu realmente, ai. O gordo lojista, balançando a cabeça, deu uma expressão de dúvida apesar de seu gesto gentil.
Ele sabia disso com o reconhecimento habilidades de Gong Sun Lai. Ele determinou o preço da pedra há muito tempo, então ele começou a brincar com ela. O homem de rosto comprido lançou um olhar de desprezo. Velho, você está errado. Devemos também fazer boas ações em busca do lucro, é assim que nossa seita do fogo lhe conduz os negócios. Um rápido olhar para esses parentes é o suficiente para entender que eles vieram de longe, eles provavelmente vieram de um ambiente comum. Você está aqui na cidade das artes marciais celestiais para encontrar seu caminho nas artes marciais. O homem de rosto comprido já estava no mercado há muitos anos, então ele podia, à primeira vista, adivinhar os objetivos de seus parentes na cidade das artes marciais celestiais. Não era uma habilidade incrível, era porque ele viu muitas pessoas como ele surgindo ao longo dos anos. Eles vêm de algum interior e vendem todos os seus objetos de valor antes de vir para a cidade celestial das artes marciais, perseguindo seus sonhos a qualquer custo, mas no final a maioria deles acabou na pobreza. Os parentes na frente dele provavelmente vão acabar também. Além disso, eles também tinham uma pedra misteriosa que não tinham como proteger. Isso não era bom para eles. Esta é a conclusão a que o homem de rosto comprido chegou e seu sorriso tornou-se caloroso. Pegar esta pedra misteriosa de parentes era uma maneira de evitar qualquer desastre que mais tarde pudesse cair sobre eles por causa dele. Isso também foi um reflexo de suas próprias palavras. Seita do Fogo Li Irá faça boas ações em busca de ganhos nos negócios. Ei, irmã, este é aquele mestre generoso. O jovem viu Yi Yun parado atrás de um homem de rosto comprido. Por causa do negócio ao entrar na cidade, o irmão e a irmã tiveram uma boa impressão de Yi Yun. Os parentes acreditavam que eram amigos, visto que Yi Yun estava atrás do homem de rosto comprido. Já que um campo de frutas é mantido unido, e Yi Yun era uma boa pessoa que queria ajudar os fracos, o homem de rosto comprido provavelmente não era mau. Eles subconscientemente sentiram um pouco mais de confiança no homem. Sim, para ser honesto, eu trouxe meu irmão por causa de seu bom talento. Eu gostaria que ele se juntasse a uma grande seita para aprender suas artes. Havia aprovação no sorriso do homem de rosto comprido. Ele disse, nada mal. Possui um coração de lutador, apesar de uma origem pobre. Esse tipo de intenção é raro e recomendável. Parece que este irmão mais novo tem um talento muito bom. Vamos fazer isso. Eu concederei a vocês a entrada na seita do Fogo Li para se tornarem discípulos da seita do Fogo Li. No entanto, devo primeiro esclarecer que, embora você tenha um bom talento, sua formação limita seu crescimento. Você já está em grande desvantagem em número por guerreiros de sua idade. Embora eu possa admiti-lo na seita do Fogo Li, você não poderá se tornar um discípulo oficial. Você só pode começar com os aprendizes Andiman. Você pode até mesmo se tornar um servo do discípulo oficial. No entanto, se você puder provar seu valor no futuro, existe a possibilidade de se tornar um aluno oficial. No momento em que ele disse essas palavras, os parentes ficaram instantaneamente confusos. Entrar na seita do Fogo Li era a mais alta seita do mundo de Tianyuan. A seita tinha muitas técnicas de cultivo, muitos recursos e aprofundar o básico. Não poderia ser melhor se eles entrassem em um. Até aquele momento, eles nem se atreviam a pensar em entrar com valores tão grandes de seita. Ainda havia a oportunidade de se tornarem discípulos oficiais. Desde que eles se esforcem muito, sempre haverá uma chance. A menina segurou os braços de seu irmão animada. Os olhos do jovem brilharam. Ele prometeu trabalhar duro para fazer algo de si mesmo. Jovem mestre, nós. A garota parou no meio do caminho novamente quando o homem de rosto comprido caiu na gargalhada. Ah, você não precisa estar tão animado. Isso é o que você merece.
O talento do seu irmão é satisfatório e suficiente para se tornar um aprendiz de faz-tudo. Depois disso, no futuro, tudo dependerá dele. Velho Lu. Enquanto o homem falava, ele se virou para o gordo lojista. Não foi fácil para este casal de parentes conseguir esta pedra. Portanto, leve isso em consideração e pague a eles 100 relíquias de baixo nível dos livros. O lojista pareceu constrangido quando o homem de rosto comprido disse isso, mas ele aceitou as instruções. No entanto, quando a velha lei estava prestes a pegar a pedra misteriosa, sua mão pressionou levemente a pedra. O gordo lojista ficou surpreso e ergueu os olhos para ver o rosto sorridente de Yi-Yun. O que isso significa? O gordo lojista congelou por um momento enquanto olhava para seu chefe. Ele ainda não tinha certeza de que tipo de relacionamento Yi-Yun tinha com o chefe. No entanto, pela expressão do homem de rosto comprido, ele sabia que Yi-Yun não era amigo de seu chefe. Nada realmente. Só estou interessado nesta pedra e quero comprá-la. Ser capaz de trocar esta pedra misteriosa pela casa de um aprendiz de faz-tudo e 100 relíquias de osso do deserto de nível baixo é um bom negócio, então conte comigo também.